Hoje damos início a mais uma live especial da Sobeste, falando sobre o telemonitoramento e também sobre a teleconsulta em estomaterapia em tempos de pandemia. Contamos com a presença de uma amiga muito especial, professora Patrícia, uma estomaterapeuta Tissobeste, atuante comigo na clínica de estomaterapia da Policlínica Piquet Carneiro da UERJ, né? Fizemos o curso de estomaterapia juntas na UERJ em 2011, né? Seguimos juntas desde então e fico muito feliz de estar aqui moderando essa live da Patrícia, pois vejo a trajetória dela, acompanho a trajetória dela profissional, acadêmica desde então, né, desde muito tempo, e caminhamos juntas. Vejam quanto ela vem desenvolvendo esse trabalho junto à professora doutora Norma de forma muito brilhante na UERJ, como que esse projeto tem ganhado visibilidade em uma dimensão em nível nacional, né, premiado. Espero que ela possa dividir um pouco dessa experiência de forma muito brilhante, que eu creio que é dessa forma que elas fazem, professora doutora Norma, professora Patrícia, e que vocês possam beber um pouco dessa fonte aí nessa live, um pouco dessa experiência. Então, Patrícia, boa noite, né? E vamos dar início à live. Bom, primeiramente, boa noite, agradeço, né, em ser convidada, falar um pouquinho, né, sobre essa minha trajetória, tanto na estomaterapia, né, quanto no telemonitoramento. É um prazer fazer parte do time da estomaterapia, especialmente aqui do Rio de Janeiro, e especialmente estar, né, junto, né, no curso, e na clínica também, atuando, e agora com mais essa nova etapa, que é o telemonitoramento. Então, muito obrigada pelo convite da Sobeste, é um prazer imenso estar aqui. Prazer é todo nosso. O time estomaterapia conta com estomaterapeutas inovadores como você, como a professora Norma, né, que fazem de um time tão empenhado, robusto de saberes para compartilhar a qualidade de vida com tantos pacientes, né? E o quanto a nossa profissão cresce. Então, começando a live propriamente dita, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente do que se trata o telemonitoramento e a teleconsulta. Então, né, nesse tempo de pandemia, acho que foi o que a gente mais ouviu, né, dizer nos meios de comunicação sobre teleconsulta, telemonitoramento. Então, existe uma diferença, né, entre teleconsulta e telemonitoramento. A teleconsulta é quando você realiza uma consulta quando você tem essa questão da distância, né? Então, não precisa de ter a proximidade presencial para você realizar a teleconsulta. O telemonitoramento já é um acompanhamento contínuo, né, das condições de saúde, né, a gente monitora determinados indicadores através de um instrumento. Então, aparentemente parecem ser coisas iguais, mas são diferentes na sua aplicabilidade. Certo. E você pode fazer uma análise de como esses recursos, né, eles têm ganhado cada vez mais destaque, né? A gente tem lido, acompanhado nas mídias sociais, né, seja televisão, como que esses recursos da teleconsulta, do telemonitoramento têm ganhado destaque, em especial nos tempos, né, de pandemia que a gente vem vivenciado. Como você avalia que esse recurso ele tem ajudado a estomaterapia em tempos da Covid-19?
Então, vou falar um pouquinho da nossa experiência, né, enquanto equipe que realizou o telemonitoramento lá na nossa unidade. O serviço essa atividade a gente já fazia, né, anteriormente. Com a pandemia, ficou muito mais fácil para a gente realizar, porque é uma coisa que a gente já fazia antes, né? Então, quando veio a interrupção dos atendimentos presenciais por conta da pandemia no ambulatório, a gente já sabia já como que era o telemonitoramento, como que a gente poderia atuar, e aí a gente começou a fazer isso, né, à distância. Então, a gente entrava em contato com os nossos pacientes, e a equipe, de uma forma geral, entrava em contato com os pacientes que estavam indo ao consultório, ao ambulatório, né, de forma presencial, e aí a gente acompanhava regularmente, tanto os pacientes de feridas, quanto de estomas, quanto de incontinências. A gente tem um instrumento, e para a gente foi muito mais fácil, porque como a gente já conhecia os pacientes e suas especificidades, então foi uma forma da gente evitar que algumas lesões se agravassem, que os pacientes de incontinência, né, não perdessem a questão de realizar os exercícios, né, de fortalecimento do assoalho pélvico, a questão da adaptação, do autocuidado dos pacientes de estomas. Então, a gente, nesse período de pandemia, a gente ficou voltada não para o atendimento presencial, mas sim para os pacientes realizando o telemonitoramento, realizando à distância. Tanto o telemonitoramento, que a gente ficou acompanhando, né, tanto na teleconsulta, porque muitas das vezes a gente precisou intervir, tirar dúvidas, né, avaliar algumas lesões, então a gente acabou fazendo as duas coisas. Então, Paty, a gente pode fazer uma análise, né, que a teleconsulta, ela tomou muito mais visibilidade, né, a partir da pandemia, né, a partir de normativas que foram liberadas pelo Ministério da Saúde, pelo próprio CREMERG, né, o COREM e o COFEM, né, entre outros órgãos, né, que liberou a teleconsulta, né, e foi uma adaptação para os profissionais, né? Desenvolver em tempos de pandemia um atendimento que era presencial, né? Ele começar a ser desenvolvido à distância. Como isso ocorreu na realidade da UERJ, né? Da estomaterapia da UERJ, essa adaptação? Pois esse serviço, né, obviamente era desenvolvido presencial, né? Já acontecia o telemonitoramento no serviço, como você mesmo colocou, mas a teleconsulta foi uma inovação do serviço de telemonitoramento. Como isso ocorreu na realidade da UERJ? Então, vou precisar falar um pouquinho dessa trajetória, né? A clínica de estomaterapia, que é um espaço, né, de atendimento a pacientes dentro dos pilares da estomaterapia, a gente começou a ter os atendimentos em 2016. Aí lá em 2017 a gente começou a ter determinadas algumas inquietações, né? Principalmente eu e Débora, que trabalhávamos muito juntas nesse período, porque a gente tinha cicatrização de algumas lesões, mas a gente não sabia como é que estava esse paciente que a gente deu alta, né? Nas úlceras venosas, por exemplo, teve recidivo? Não teve? Como que estava essa cicatrização? Os pacientes que não tinham adesão, por que não tinham essa adesão? Porque moravam distante, por questões financeiras, né? Porque senão acaba ficando uma coisa muito engessada. A gente agenda e o paciente vem. Né? A questão também dos abandonos, por que abandonou? Né? A gente marcava e determinado paciente não vinha naquela data e aquilo ficava perdido, então essas coisas começaram a nos inquietar. Em relação aos estomas, né? Às vezes a gente precisava espaçar essas consultas devido às demandas,
Mas como é que estava esse autocuidado dessas pessoas, né? Se adaptou àquele equipamento coletor? Estava conseguindo fazer o seu autocuidado? Estava surgindo alguma complicação? Como que a gente poderia atuar, né, dessa forma? E aí essas inquietações a gente levou para a professora Norma, e aí foi quando surgiu a ideia da gente fazer um projeto de telemonitoramento, né? E aí a gente escreveu o projeto e a gente conseguiu um projeto de extensão, conseguimos uma bolsista na época. Então, na realidade, assim, tentando resumir, o que está acontecendo agora, né, que está explodindo essa questão do telemonitoramento, da teleconsulta, a gente começou já lá em 2018, foi quando a gente começou a realizar os primeiros telemonitoramentos. E aí a gente montou instrumento para lesões, instrumento para incontinências, instrumentos para estomias, né? Nós mesmas da equipe, junto com a professora Norma, que é a coordenadora do curso de estomaterapia da UERJ, a nossa, né, coordenadora também. E aí a gente começou a elaborar os instrumentos de acordo com a nossa clientela, com as demandas da nossa clientela. E aí a bolsista que a professora conseguiu, né, submeteu a um processo que foi aprovado, e aí a gente começou a fazer esse telemonitoramento. Quando tinha alguma situação específica que precisava de uma intervenção do profissional, acionava a equipe e aí a gente entrava em contato com esse paciente, ou então a gente até agendava um retorno para ele. Então, o que está acontecendo agora, na realidade, a gente já vem trabalhando há um bom tempo atrás, né? E que bom que agora está vindo, e que bom que essa questão do telemonitoramento, que bom que a gente já está, não estamos nem engateando, né? Já estamos começando a caminhar. Né? Engateando, a gente estava lá atrás, a gente agora já está começando a dar os primeiros passos. Muito bom, Patrícia, ouvir você falar, né, desse pioneirismo, né, que eu destaco aí, a Norma sempre com ideias muito brilhantes, né, inovadoras para trazer, né, a estomaterapia sempre avante, né, sempre avançando, né, à frente do nosso tempo, né? E eu vejo assim que você traz uma história, um percurso cronológico, né? Já de toda uma organização até bem anterior, né? Que vem de 2 anos anteriores à pandemia, com esse projeto, né? De construção do telemonitoramento e da teleconsulta, né? Que agora, né? Ficou muito mais forte a aplicabilidade disso. E aí eu gostaria que você contasse para a gente, acho que fica mais fácil a gente até compreender com exemplos, né, de como esse telemonitoramento ele foi aplicado para os pacientes nas 3 áreas, né, feridas, estomias e incontinências, né, e quais instrumentos que foram utilizados, né, para melhor cuidar desses pacientes, pensando em telemonitoramento e teleconsulta. Então, nesse primeiro momento, lá em 2018, nós construímos os questionários, né, do telemonitoramento. Agora, com a pandemia, a gente fez praticamente teleconsulta, né, que a gente intervia, era a equipe de profissionais, e aí, durante essa pandemia, a gente precisou aplicar esses ingressos, esses instrumentos. Por quê? Precisou saber de informações mais específicas, né? Se o paciente teve Covid, se não teve, se algum familiar dele teve, como é que foi, se precisou ficar internado ou não. A gente teve pacientes nós tivemos óbitos de pacientes, nós tivemos pacientes que se infectaram e ficaram internados. Então, tudo isso a gente conseguiu acompanhar e fazer até uma análise, né, desse perfil durante a pandemia. Então, a gente fez adaptações
Por exemplo, os pacientes de estomas, eles estavam conseguindo pegar o equipamento coletor, né, nos devidos polos, né, os pacientes de incontinência, eles estavam conseguindo realizar os exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, eles estavam com essa questão do isolamento, né, da questão do estresse emocional, eles voltaram a ingerir, fazer ingestas de determinadas bebidas, né, que são irritantes vesicais. Então, a gente pegou o primeiro instrumento, fizemos uma adaptação nessa segunda parte, na questão para a questão da pandemia, para a gente traçar um perfil desses nossos pacientes e até mesmo como que a gente ia trazê-los de volta aos atendimentos, porque a gente ficou da metade do dia 20 de maio até julho, né, praticamente sem atendimento presencial, né, mas fazendo à distância. Porém, a gente precisou telemonitorar eles para quê? De que forma a gente ia começar a trazê-los de volta ao ambulatório para o atendimento presencial, quando as coisas começaram a voltar a ter um novo normal, né? Até mesmo a questão do quantitativo de pacientes que a gente tinha que absorver no primeiro momento. Então, a gente teve que pegar esse instrumento, fazer uma avaliação, né? A gente até aplicou uma escala, fizemos uns scores para ver quem que a gente iria trazer nesse primeiro momento. Então, o telemonitoramento e a teleconsulta, durante a pandemia, durante as consultas, né, por telefone, ajudou a gente a traçar esse perfil de quem iria voltar no primeiro momento, né? Então, foi muito importante. E aí, como você pediu alguns exemplos, eu achei que o telemonitoramento durante a pandemia veio nos mostrar que, assim, ele funciona. Lógico que a gente não vai ter 100%, né, de adesão, mas ele funciona, porque nem todos os pacientes com lesões, por exemplo, tiveram piora de suas lesões, né? Nem todos os pacientes com estomia, né, tiveram alguma complicação. Então, a gente tem, por exemplo, um paciente de feridas que ele estava em acompanhamento, progredindo super bem, e aí, durante a pandemia, ele foi telemonitorado. E quando a gente retorna com ele, após essa avaliação, ele foi um dos primeiros que retornou, a gente conseguiu, em menos de 2 meses, fechar a lesão dele. Ou seja, ele não teve uma piora durante o processo, né, de pandemia, e quando ele retorna, a gente consegue acelerar, melhorar, evoluir para essa cicatrização. Inclusive, ele já teve até alta recentemente. Em relação aos estomas, né, a gente tem um exemplo de uma paciente que iniciou a irrigação no serviço próximo, né, já lá fevereiro, março, e aí veio a pandemia. Então, através da teleconsulta, né, como ela ainda não estava totalmente segura, né, ainda estava com receio de fazer a irrigação no domicílio sozinha, a teleconsulta ajudou que ela permanecer, ela continuar a fazer a irrigação, e hoje ela está super tranquila, ela já consegue fazer numa boa. Em relação às incontinências, eu estou tentando trazer um exemplo de cada área da estomaterapia. Em relação às incontinências, a gente percebeu que, quando a gente aplicou esse modificado, a gente, e aí, para a gente trazê-los, né, as consultas presenciais, quando eles retornam, a gente percebe que não teve uma piora ou uma regressão da questão da incontinência urinária, né? Então, o telemonitoramento ajudou muito, né, tanto a gente, né, quanto ao próprio paciente. Acho que ele foi o mais beneficiado, porque ele viu que, mesmo durante a pandemia, a equipe procurou ter esse olhar contínuo ainda com ele durante esse período. Então, acho que eu consegui trazer os exemplos conforme você questionou. E isso foi muito bom para a gente e também para o paciente.
Muito boa a sua análise, Paty. E eu considero, né, a equipe, de uma forma geral, né, orientada por você e pela professora Norma, que estão mais à frente desse projeto, né, que como uma ferramenta, né, de tanta tecnologia, né, uma ferramenta tecnológica, ela pode nos ajudar e trazer benefícios para a qualidade de vida, né, para a assistência dos pacientes, né, para os profissionais também, para o serviço. Então, se a gente for pensar de uma forma geral, a teleconsulta e o telemonitoramento, ele promove benefícios, né, em várias áreas, né, pensando na assistência, no serviço, para o paciente, né, para a equipe. E você considera que essas ferramentas, elas trazem benefícios para o serviço de estomaterapia? Eu sei que você citou alguns, né? E aí eu queria que você citasse, né, alguns pontos positivos, né, do uso dessas tecnologias inovadoras, que assim a gente considera, né, são inovações na assistência, telemonitorar pacientes, fazer teleconsultas pelo telefone, por chamada de vídeo, né, por outros dispositivos, né, aplicativos, etc. Então, gostaria que você pudesse destacar para a gente alguns pontos que vocês consideram positivos e negativos do uso dessas ferramentas. Então, vou começar pelos pontos negativos, que os positivos é mais fácil. Então, a gente, nem tudo são flores, né? E não é fácil, né? Às vezes as pessoas estão ouvindo a gente falar, acham que é tudo muito fácil, bonito, lindo, mas é muito trabalhoso, né? Tem muito trabalho. A gente tem inúmeras dificuldades, né? Uma delas é o paciente muda de telefone, muda o número do telefone e não avisa a gente. Então, a gente sempre, durante as consultas presenciais, a gente sempre precisa ficar reforçando, né? Se aquele número permanece, o número de telefone. Às vezes eles dão o telefone do vizinho, como eles ainda não, na primeira consulta, eles não sabem que a gente vai fazer isso mais à frente, né? O telemonitoramento. Então, eles acabam dando o telefone do vizinho, do filho. Então, isso às vezes dificulta a gente na hora de fazer o telemonitoramento. Uma outra questão é que a gente atende uma população que tem dificuldades, né, socioeconômicas. Então, dependendo de onde eles moram, a localidade, muitos moram em comunidades, em áreas de difícil acesso, então a rede, né, de telefone móvel, também às vezes a gente liga e só fica dando desligado, ou o telefone fixo não está funcionando porque está cortado. Então, às vezes, a gente programa realizar 10 ligações durante um dia, né? E às vezes a gente só consegue 3, 4. Então, a gente tem essas questões negativas. Outra questão negativa que a gente tem também é em relação a quem vai atender, né? Às vezes é um idoso, ele tem uma dificuldade, né, cognitiva, né, de compreender o que a gente está perguntando, e, e isso também influencia muito no telemonitoramento, né? Se for um telefone celular, às vezes você liga, a ligação está ruim, é difícil de compreensão dessa pessoa que está atendendo. E às vezes também tem uma outra questão, é que às vezes eles precisam de um suporte familiar, né? Para para que a gente para conseguir essas informações de forma mais fidedigna. Né? Então, às vezes, a gente faz perguntas. A gente não pode chegar e falar assim, como é que está o exudato? Né? A gente fala assim, como é que secreção? Está saindo muita secreção? Então, até a forma da gente falar, a gente tem que mudar o linguajar, não pode ser lindo como está no instrumento, a gente tem que usar uma fala que a pessoa do outro lado, que a gente não está falando presencial, né? A gente está usando o telefone, para que ele compreenda aquela informação que a gente está querendo ter. Então, essas são algumas das dificuldades, né? A gente tem muitos pacientes idosos que não sabem, às vezes, responder. Então, precisa que um familiar esteja presente no momento. Então, às vezes, a gente precisa agendar antes.
Agora, em relação aos aspectos positivos, eu acho que o telemonitoramento ele estreitou mais ainda a relação, né, entre profissional e usuário, né? E ele se sente importante nesse processo de tratamento, né? Porque não é só a consulta presencial, né? Mas também ele vai ter um acompanhamento à distância. Às vezes ele tem uma situação financeira que não permite que ele vá às consultas regularmente, conforme a gente agenda. Então, o telemonitoramento e a teleconsulta já facilita, né? Eles mandam uma fotografia, alguma coisa, a gente diz, ó, faz isso, ó, melhor, tenta fazer assim. A gente tem muitos pacientes de outros municípios, né? De municípios distantes do município do Rio. Então, o telemonitoramento traz essa questão positiva, né? De você conseguir alcançar locais muito mais longe, muito mais distantes. Desculpa. A outra facilidade, ponto positivo, é a questão das recidivas das lesões. Né? Então, a gente vê aí na literatura as lesões venosas, que no primeiro ano tem 10% de recidiva, no segundo aumenta para 30%, 40%. Então, a gente conseguir monitorar esse paciente, mostrar a importância dele manter a terapia compressiva, facilita que a gente evite que esse paciente retorne ao serviço com uma recidiva da lesão, né? E ele também se sente importante nesse processo. Minha lesão já cicatrizou, mas permanecem preocupados comigo, né? Eles se sentem importantes nisso. Eu acho que uma outra coisa facilita a adesão do paciente também, né? Quando ele abandonou, mas por alguma situação que ele não expôs, quando você liga, né? Então, acho que quando eles acabam expondo mesmo, olha, não estava indo por conta disso, por conta daquilo, por conta dessas dificuldades. Então, o telemonitoramento acaba melhorando, né, essa questão da adesão. Né? A gente começa a melhorar a adesão. E uma coisa muito importante, eu acho que é o fortalecimento do autocuidado, né? Porque na incontinência e no estômago a gente fala muito do autocuidado, da importância do autocuidado. Nas lesões também, mas nos estômagos e nas incontinências, a gente trabalha muito essa questão do autocuidado. Então, a gente consegue fortalecer esse autocuidado, né? E mostrar para ele que ele é co-participante desse processo, né, de tratamento. Então, acho que esses são os aspectos positivos. Um outro aspecto positivo é que, através do telemonitoramento, que eu estou no doutorado, né, ele vai ser minha tese de doutorado. E aí, graças a ele também, junto com a professora Norma, a gente conseguiu um fomento do CNPq, né, que vira a importância do trabalho. A gente conseguiu um fomento do CNPq com uma verba para a gente estruturar um espaço, né, para... Então, isso é muito gratificante, isso é um ponto muito mega positivo, né? A gente já está conseguindo alcançar outras instâncias devido à importância do trabalho. Então, a gente conseguiu entrar no doutorado, a gente conseguiu um fomento, e aí, com essa verba, a gente vai conseguir estruturar um espaço para melhorar, né, e ampliar ainda mais a questão do telemonitoramento na clínica. Eu tenho tempo. Patrícia, suas palavras são muito estimulantes, né? Tem vários alunos, colegas, estomaterapeutas na live, né? Mando um abraço especial para todas. Tânia, Camille, Carol, a nossa grande, né, inspiração, que é a professora doutora Norma, que está presente. Então, tem aí inúmeros colegas, alunos, ex-alunos, que hoje já estão trilhando, né, esses lindos passos, né? E, Patrícia, muito bom e importante você destacar o fomento do CNPq, né? Que é fruto, com certeza, de um trabalho
extremamente profícuo, extremamente de muita garra e luta, né? Que é símbolo de uma enfermagem comprometida com a qualidade de vida dos pacientes, comprometida com o cuidado, né? E hoje recompensada por uma captação de fomento, né? Que foi um fomento importante, né? Para você desenvolver junto à norma essa pesquisa. E hoje aí, como ela mesma aqui destacou, todo esse trilhar inicial, que eram fichas, né, de forma mais rudimentar, se a gente for pensar assim, mas foram fichas norteadoras para a criação desse software e, posteriormente, outros aplicativos, né, que vão desmembrar desse projeto a partir de uma captação de um recurso, de um projeto tão estruturado. Então, a gente consegue perceber que um projeto bom, né, um projeto consolidado, ele se transforma numa captação de fomento tão importante, né, que vai gerar qualidade de vida para contribuir tanto para a assistência de enfermagem quanto para a profissão, a visibilidade de uma profissão, né? A visibilidade de um cuidado diferenciado, especializado. Então, a gente só vê aí pontos positivos, né? Eu vi que você destacou muito bem que as tecnologias, elas também falham, né? A gente tem, às vezes, dificuldade de falar com o paciente, né? De ter um familiar que, às vezes, vai o ajudar a manejar a tecnologia, mas quando a gente olha num horizonte muito promissor, o telemonitoramento e a teleconsulta tem ao longe, né, milhões de pontos muito positivos para a assistência e para a profissão. Eu acho que é isso que você trouxe na live, né? Trouxe muito estímulo para muitos futuros estomaterapeutas aí pensarem em projetos inovadores, né? E aí eu queria que você fizesse, né, falasse um pouquinho algumas recomendações que você e Norma pensam junto a esse coletivo. Assim, eu destaco também os bolsistas. Importante destacar o papel dos alunos de graduação da UERJ nessa pesquisa, né? Porque sem os alunos, de fato, também essas pesquisas elas não iriam se desenvolver com ideias tão brilhantes. Então, eu destaco, né, e parabenizo os alunos do curso de graduação da Faculdade de Enfermagem da UERJ pelo brilhante trabalho nesse projeto e também da bolsista CNPq, dos bolsistas CNPq, das enfermeiras. E queria que você também pudesse destacar algumas recomendações que vocês têm pensado ao longo do projeto e atualmente em tempos de pandemia, né, para melhoria e difusão do telemonitoramento, da teleconsulta na enfermagem. Quais seriam essas recomendações? Então, primeiramente, a gente vai começar, né, a sair dessa questão rudimentar, né? E aí, por isso que veio o projeto do doutorado, né? A gente criar um software, né, e depois um aplicativo, ou seja, sair do papel, né, e ir para a tecnologia. Então, para isso, a gente precisa, né, interagir com outras categorias, né, com outros serviços, como o TI, por exemplo, para nos dar esse suporte, né, porque ele tem todo o conhecimento da tecnologia, a gente tem o conhecimento no que tange a estomaterapia, né? Então, unindo os dois saberes, né, a gente consegue melhorar e evoluir, né, todo esse processo de trabalho. Então, o que eu espero assim é que outros serviços que tenham, né, novos espaços, né, novas clínicas de estomaterapia, como a clínica, né, de estomaterapia é uma pioneira, né, a clínica de estomaterapia da UERJ é pioneira num espaço público ter os atendimentos, né, nos 3 pilares da estomaterapia. E aí a gente vem com
eu acredito com esse novo pioneirismo, né, do telemonitoramento em estomaterapia. Então, a gente deseja que sejam criados novos espaços de estomaterapia em diversos locais do Brasil, do Rio, que sejam também, que isso seja, né, estímulo para outras pessoas também. Quero também criar no meu serviço esse telemonitoramento, essa teleconsulta, que eles busquem também novos fomentos, né, para que a gente consiga fortalecer a nossa especialidade, que eu acho que isso é primordial, né? Então, que a gente continue buscando, que a gente continue correndo atrás, né, procurando esses novos fomentos, porque com certeza, se você tiver uma boa ideia, né, e aí isso foi uma coisa muito bacana para o seu serviço, né, para melhorar, evoluir o seu serviço, tem muitas agências de fomento que estimulam, que te ajudam, né? Escreve um projeto, vamos lá, a gente tem a professora Norma que sempre está ali, vamos fazer um projeto assim, vamos, a gente vem às vezes com uma ideia, ela já vem com um monte de coisa e começa a aclarar, e aí a gente vai trocando e vai procurando evoluir. Então, eu acho que precisa ter, né? Eu acho que a gente tem essa questão, o telemonitoramento ajudou muito. Quando eu falo assim, as pessoas vêm de outro município distante, né? E aí, por que não criar outros espaços também para atender essas demandas, né? Você pode estender a consulta, né? Já que aquela pessoa mora distante, você continua acompanhando a distância, mas você não deixou de atendê-lo, você não deixou de acompanhar, né? E aí você, com isso, você consegue trazer novos pacientes para você atender também, né? Porque você está tendo várias estratégias, criando várias estratégias para facilitar aquele que tem uma dificuldade maior, e você também abre novos espaços para novos pacientes terem um tratamento especializado. Verdade. E destaco, né, também até a presença da enfermeira Caroline, que é atuante na clínica, né, enfermeira da clínica, e ela destacou um ponto importante, né, que o telemonitoramento ele pôde classificar o retorno dos pacientes, né? Então foi inovador também ao serviço contar no retorno, a reabertura do serviço, né? Na pandemia, ela destacou fez uma lembrança, né? E um ponto principal foi o telemonitoramento triar os pacientes que poderiam retornar ao serviço. Então, vejam como que o telemonitoramento é importante, né? Então, de fato, pode fazer uma classificação de retorno, né? Pensando em comorbidades, né? Fatores de risco, né? Distância, idade, né? Então, pode fazer todo um mapeamento e ao ligar para os pacientes que já estavam assíduos, que eram atendidos, né, com periodicidade na clínica, que também eram pacientes que tinham, né, adesão aos seus tratamentos nas 3 áreas, feridas, estomas e incontinências, como que o telemonitoramento conseguiu trazer esses pacientes para retornar dentro de uma classificação, né, e não deixar os demais desassistidos, porque você bem colocou que esses demais eles não ficaram desassistidos, eles somente ficaram via teleconsulta, né? Até porque foi classificado via fatores de risco, entre outros, e até mesmo telemonitorados em teleconsulta, esses pacientes continuaram sendo atendidos, suas lesões melhorando, né? Suas dúvidas sendo sanadas, às vezes deslocamentos desnecessários em tempos de pandemia, às vezes o paciente mora a 200 quilômetros da clínica
e vem desnecessariamente por uma dúvida tão ínfima que ele pode retirar via teleconsulta. Então, é muito estimulante o que você trouxe, né? Os pacientes e os profissionais trazer ao paciente também essa nova modalidade de atendimento, porque é uma modalidade super útil, né, eficaz, né, que a gente não pode perder, que outros serviços, como você bem estimulou, possam aplicar. Conte com a sua experiência da UERJ para ajudar, né, e que outros também, outras colegas que eu vi aqui na live, também relataram que têm experiências exitosas, né, com teleconsulta e telemonitoramento, e a gente possa compartilhar esses saberes, né, e fazer cada vez mais melhorias e difundir a estomaterapia a nível regional, nacional e mundial, né, Patrícia? E parabéns, né? Parabéns por essa experiência. Conte conosco e assim a gente faz uma estomaterapia no Rio, regional, nacional, mundial, cada vez mais forte, unida, né? E cada vez mais forte e alicerçada em conhecimentos técnicos científicos. Até reforçando essa questão do retorno desses pacientes, um dos pontos era a questão de como que eles iriam retornar para o serviço, né? O uso do transporte público, né? Muitos usam transporte público, né? Então, isso também foi um fator fundamental, né? Dentre outros fatores, essa questão, se é sozinho, se é acompanhado, mas a questão do transporte foi um fator também muito significativo, né? Porque muitos vão de transporte público. Assim, eu acho que a gente já está encerrando, né? Pelo tempo. Pelo tempo, se deixar, né, Patrícia? A gente vai bebendo da fonte até as horas todas passarem, porque é um tema, né, que você domina bastante, né? Que eu, por estar coordenando a clínica de estomaterapia, estou junto nesse processo, então a gente acaba dividindo e vai embora com esse assunto tão importante para a estomaterapia, para a enfermagem como um todo, né? É um tema que veio para ficar. A Carla fez até uma resposta aqui na live que realmente, de fato, né, a teleconsulta, o telemonitoramento, ele pôde mostrar sua força na pandemia e veio para ficar, que os serviços que ainda não implantaram vão precisar se adequar a essas novas modalidades, né? Que a gente possa cada vez mais melhorar e ter lives de qualidade e serviços cada vez melhores, né? E vamos que vamos. Estimulo aí a outros colegas, como a Patrícia mesmo estimulou, outros serviços a desenvolver esse tipo de atendimento, né, Patrícia? Verdade. Então, eu me sinto assim privilegiada, né, de estar primeiro de participar dessa equipe, né, de estar presente com essa equipe. E aí desde 2016 o quanto a gente foi crescendo, né, o quanto que a gente foi se aperfeiçoando e quantos projetos a gente já conseguiu construir, né? O telemonitoramento é um braço muito forte, né? Um braço da estomaterapia, lá da clínica de estomaterapia, que é bem, a gente percebeu o quanto que ele é importante. Eu fico muito feliz em ter sido agraciada, né, em estar participando desse projeto agora no doutorado, né, aprofundando mais ainda tantos conhecimentos, como de que forma contribuir para o serviço, né, melhorar mais ainda com a teleconsulta e o telemonitoramento. A gente hoje tem 3 bolsistas, né, que no início a gente só tinha um, hoje a gente tem 3. Então, isso mostra a importância do quanto que a universidade, né, que a UERJ viu, a importância do trabalho, né, a importância do que foi construído ao longo dos dados
que foram sendo apresentados durante as apresentações desses bolsistas, né? Uma das bolsistas ganhou até um prêmio, né, pelo relato dela em ser participante do projeto. Então, isso só mostra o quanto que a gente precisa desculpa, o quanto que a gente precisa estar fortalecido e sempre aprendendo cada vez mais, né, e não deixar a peteca cair, né, continuar nesse percurso, né, e procurar enraizar ainda mais. Eu acho que agora, com o projeto do doutorado, com esse fomento do CNPq, a gente vai conseguir estruturar, ter um espaço, né, com mais linhas telefônicas, que no momento a gente só tem uma praticamente, que é o da clínica. Então, a gente vai ter mais linhas telefônicas, vai vir o software também, que vai facilitar muito. Tem um espaço com mais computadores, um espaço reservado somente para o telemonitoramento e a teleconsulta. Então, a gente está a cada passo, né, avançando em todo esse processo. Eu me sinto muito lisonjeada em estar fazendo parte desse momento e de todo esse processo também. Só tenho a agradecer tanto à universidade quanto à professora Norma, que sempre nos abraçou, né? E também a estomaterapia, por ter me trago tantas coisas boas desde que eu fiz a pós. Inspirador, Patrícia, suas palavras e ao mesmo tempo, né, um bálsamo. Agradecer, a gente tem que ser muito grata a uma especialidade que a gente abraçou e se sente muito feliz em desenvolver, né, que a gente possa sempre ir além, né? Eu creio que com certeza desse trabalho, desse projeto, virão inúmeros frutos, inúmeros artigos. Parabéns pela sua experiência. Agradeço a todos que ficaram aqui ligadinhos na live, né? Todos os alunos, ex-alunos, amigas de trabalho, né? Agradecemos todas as lindas. Patrícia, tem muitos alunos aí orgulhosos de você. Mandaram muitas mensagens de carinho aí, querendo mais live com a Patrícia. Que você é inspiração, Glauce, né? Catarina, muitas colegas de trabalho, a professora Norma presente também, inúmeras Nossa professores, equipe nossa também. presidente, Ângela Bocara, toda a nossa equipe da estomaterapia UERJ, Carolina, Cleidson, e todos os demais colegas, Priscila, todos ligadinhos aqui e colegas também de outros estados. Então, a gente vê que é um tema, né, enriquecedor, estimulante, né, e que vai, com certeza, cada dia mais avançar aí para além dos serviços de estomaterapia. Parabéns pelo seu trabalho, continue aí nos estimulando e nos trazendo novidades, né, para o serviço. E a Sobeste agradece a participação e principalmente o aceite do convite de compartilhar conosco essa sua experiência, né? E muito obrigada, Patrícia. Gratidão em nome da Sobeste, gratidão em nome da Sobeste Rio também, a qual você faz parte, né? E gratidão em nome de uma assistência especializada, em nome também de todos os seus pacientes da clínica que agradecem o excelente trabalho que você faz. Bom, eu que agradeço, né, pelo convite. Muito legal, né, a gente está falando um pouquinho da nossa experiência, né, para benefício da nossa própria especialidade, né? Então, eu agradeço, muito lisonjeada com o convite. E
que futuramente a gente tenha, né, outras lives, outras apresentações, né, relacionadas ao telemonitoramento, que ele possa ser difundido, né, que ele possa estimular, né, outros profissionais também a acreditar e querer também fazer parte dessa nova etapa, né, que a gente está vivendo agora, que eu acho que veio para ficar, que é o telemonitoramento e a teleconsulta. Eu agradeço muito a Sobeste pelo convite e estamos aí continuando o trabalho. Com certeza. Parabéns e mais uma vez, muito obrigada. Boa noite a todos, né? E agradeço a participação de todos na live, né? Agradeço também os elogios e continuem acompanhando a Sobeste, virão mais lives maravilhosas aí, especiais, com temas inovadores, né? Que a gente não perca o conhecimento, que não perca as inovações e que nos estimule cada vez mais para uma estomaterapia cada vez mais especializada, humanizada e avante do seu tempo. Um forte abraço a todos. Um forte abraço, gente. Estamos juntos. Tchau, tchau.